aí, cara, no ápice do ritual... O ápice do ritual, o cara tem que morrer e ressuscitar. Né? Ele morre, fica uns minutos morto e volta. Aí ele vira vampiro mesmo. Mas antes disso, o cara faz um ritual que o cara corta o peito assim... E ele tem que beber o sangue no peito do cara. O Drácula fazia isso, ele fez isso com a, Você viu como é com que a Mina Harker. Como é que é meio padrão? Então, aí nesse ponto, ele já não conseguia sair na rua de manhã. Ele trabalhava de madruga. E aí ele tinha... Pra ele conseguir sair de casa à noite, ele teve que ir na cidade onde ele nasceu, pegar areia, terra, né, do cemitério, e ele botava embaixo da palmilha do sapato. Senão ele não conseguia. Se ele saísse na rua sem isso, ele perdia os poderes. E ele dormia num caixão. E no caixão, embaixo também do colchãozinho, tinha essa areia do cemitério da cidade natal dele. E ele não poderia passar por cima de rio com água corrente. Uhum. Igual na história do Drácula. Exatamente. E aí, o pior de tudo, cara, é que eu tive uma aluna na universidade que eu contei essa história, né? Falei, pô, assisti uma palestra loucaça. Ela falou, Daniel, eu sou enfermeira, né? Imagina, enfermeira no Rio de Janeiro vende tudo, né, meu irmão? Aí ela falou, cara, um dia eu tava cuidando de um cara lá, que tinha bandido, né? Tinha tomado vários tiros. E aí, falando de Deus pra ele me falou, poxa, esse negócio de Deus aí não dá pra mim, não. Ela falou, mas por quê? Ele falou, não, eu tenho pacto, fiz corpo fechado, né? Por isso que eu não morro. Tomou vários tiros e tal. E ele falou, ó, eu, inclusive, até na minha rota de fuga, quando a gente faz os crimes... Eu tenho que calcular para não passar em cima de uma ponte onde tem água corrente embaixo, senão o pacto do corpo fechado cancela. Falei, caraca, a mesma parada que o maluco falou lá nos Estados Unidos. Aí você vê que as coisas vão batendo em lugares diferentes, a mesma história. E gente que você sabe que não se comunicou. Sim. E um cara desse, como o Bill Schnoebelen, isso. Que passou por tudo isso aí, teve todas essas experiências aí. Deus perdoa um cara que foi por todos esses caminhos, cara? Tem um momento que não dá pra perdoar, não, mas eu acho que ele não chegou no ápice, né? Tem uma hora que bebendo o sangue do peito dos outros caras lá, mano. Isso é abominação, né? Na Bíblia tem iniquidade, que é você pensar o pecado, tem o próprio pecado, né? Tem a transgressão. E tem a abominação pior de todos. Beber sangue na Bíblia é abominação. Mas isso Deus perdoa. Mas tem certas blasfêmias contra o Espírito Santo que aí Deus não vai perdoar, não. Em geral é contra o Espírito Santo. Porque a história que eu escuto é que o Espírito Santo é quem intercede por você. Isso. E aí quando Jesus estava expulsando demônio, os caras falaram, aí Jesus, já sei qual é teu macete. Você expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Ele falou, se você peca contra mim, tem perdão. Contra o Pai também, mas contra o Espírito Santo tem não. Se você falar que as coisas que eu faço pelo Espírito Santo é do demônio, cuidado. E aí os caras falaram, pô, não tem como esquecer essa não aí. Essa daí fica gravada, né? deleta aí. Tem coisa que o cara faz que aí bloqueia o cara. Porque pro cara ter passado por tudo isso daí ao longo da vida, ele ficou décadas, eu imagino. Ficou, pô, ele começou jovem. Perseguindo esse tipo de conhecimento. Ele zerou o game da parada. Habilidades, deu game over. Poderes. O cara deu game over no bagulho. Ele começou como padre, aí depois ele foi Wicca. Depois ele foi sumo sacerdote druida. Depois ele entrou pra maçonaria. Aí na maçonaria ele foi quase todas as linhas que tem, né? Ele foi rito escocês, rito de York. Aí ele foi pro Palladium. Foi no antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim, que vai até o grau 97. Ele foi da Ordem Templi Orientis, da OTOA, que é a Ordem Templi Orientis Antiqua. Ele foi da Astrum Argentum, que é uma linha do Crowley. Caralho. Ele foi da Irmandade lá, da Brotherhood, e ele foi também, disse que foi dos Illuminati também. Tudo. E Mormon. Só que aí, quando ele virou Mormon, ele foi debater com um cara, negócio de Bíblia, né? E aí o cara... No debate, o cara meio que falou umas paradas que ele ficou encucado. Ele foi da igreja de Satanás também, do Anton LaVey, né? E aí ele disse que ele mandava o dízimo pra igreja do Satanás lá. E naquela época, anos 70, 80, quando você mandava pelo correio cheque, voltava tipo um recibo, um comprovante, né? Uhum. E aí ele falou que o recibo voltou, estou orando por você em nome de Jesus. Porque alguém do banco olhou e falou, pô, o cara tá mandando cheque pra igreja de Satanás, acho que ele tá precisando de uma ajuda, né? Ele falou, meu irmão, na semana que eu recebi aquela troço, estou orando por você em nome de Jesus, eu perdi todos os meus poderes. Zerou tudo. Aí ele falou, aí sim que ele foi começando a chegar até Deus, né? Poder será que ele tá falando? Bom, a gente teve essa tua aluna. Caraca. Essa tua aluna aí que falou que o cara tiro pra cacete e o cara tava vivo. Então, me parece ter aí uma... Isso parece um poder mesmo. Cara, vou te dar... Desculpa te interromper. Não, dá-lhe aí. Agora eu vou citar o nome, cara. Eu tenho um amigão de muitos anos chamado Márcios Mendonça. Um abração pra ele. A gente tem várias histórias desse nível juntos.
né? Porque a gente era da igreja junto e a gente fazia essas missões junto de casal Warren. Tá. A esposa dele, Ana, ela contou uma história uma vez, cara, que ela tem um amigo que eu acho que é delegado. Ele falou que eles estavam perseguindo um cara, os caras fuzilaram o maluco e o cara ainda saiu atirando. E aí quando foram ver, a bala não penetrava, ela ficava agarrada na pele dele e viram que a pele dele era como se fosse um tecido todo trançado assim, ó. É tipo um colete à prova de bala natural, meu irmão. Eu falei mesmo. Aí, essa galera que trabalha nesse negócio de crime, polícia, esses malucos encontram com umas paradas hospital sinistras também, né? Médico. Acaba vendo umas paradas grotescas, meu irmão. E eu creio piamente nisso aí. Teve uma história dessa também que eles foram pegar o cara ficou no teto. O nego não conseguia pegar o maluco ficou agarrado no teto. Então, assim, isso existe, cara. Existe. Assim, eu sou o cara que mais deveria não crer nisso, pela minha formação e tal, né? Mas não tem como, meu irmão. Eu vi as coisas, eu vejo as coisas com outras pessoas junto. Não é delírio coletivo. Bom, tu estuda essa parada, Eu né? estudo, como se fosse um estudo sério, acadêmico até, né?